aos estudos online. Eles fazem as provas, realizam as suas atividades, fazem as suas tarefas, contam com a ajuda dos seus familiares para que tudo saia de uma maneira positiva. E hoje nós vamos entrevistar uma aluna. Qual o seu nome? Isabela. Que série você está? 5º ano. Como tem sido os ensinos online para você? Estão sendo muito diferentes, né? Mas bem importantes para o meu crescimento. Então é isso. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Isabela, pela sua participação. E aí, crianças, gostaram da notícia? Essa foi a melhor notícia dos últimos tempos. E aí, preparados para aprender um pouquinho mais sobre o que é uma notícia? Preparados? Vamos lá? Oi, turminha, tudo bom? Professora Tatiana, do 2º ano A, e hoje nós vamos para mais uma atividade de língua portuguesa. Apostila 2, páginas 42, 43, 44, 45 e 46. Podem pegar as apostilas. Vamos lá. Opa, do outro lado. Na página 42, nós temos aqui uma imagem. Primeiro, o nome do nosso módulo é Notícia é Informação. O que será que significa isso? Vamos observar as imagens. Aqui eu tenho 2 meninos. Eles estão lendo notícias em um jornal. Olha lá, eles seguram um jornal nas mãos. E aqui embaixo eu tenho mais 2 crianças e elas estão assistindo ao noticiário na TV. O que será que essas imagens mostram pra gente? Será que eles mostram pra gente o que é notícia? O que é uma notícia? Para que ela serve? Onde eu encontro essas notícias? Vamos lá. Como é que a gente fica sabendo das coisas que acontecem no Brasil? Como é que a gente fica sabendo das coisas que acontecem no mundo? Então, vamos lá. O que é uma notícia? Uma notícia, na verdade, é uma maneira, é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Nossa, professora, que difícil. Não, não é difícil. Vamos lá. A notícia é uma maneira que eu uso para divulgar, tá? Para mostrar para as outras pessoas um acontecimento. E normalmente eu uso isso em meios jornalísticos. Mas para que serve então uma notícia? Acabei de falar. Serve para informar pessoas sobre os fatos que acontecem no Brasil e no mundo. E que meios são utilizados para a divulgação das notícias? Onde eu posso encontrar notícias? Eu encontro notícias na televisão, que é o que as crianças estão fazendo aqui. Eu encontro notícias no rádio, nos sites de internet, né? Ou nos sites na internet. Eu encontro notícias em revistas digitais ou revistas impressas. Professora, o que são revistas digitais? São aquelas revistas que eu faço a leitura através de um equipamento eletrônico, seja um celular, um tablet, tá? E as revistas impressas são aquelas revistas em papel, que a gente pega na mão e vira ali página por página. Combinado? Certinho? E eu também posso encontrar essas notícias em jornais digitais ou jornais impressos, que é a mesma coisa que eu acabei de falar da revista. Os meninos aqui, eles estão usando, estão segurando na mão um jornal impresso. Aqueles jornais que a gente lê no computador, ou no celular, ou num tablet, são chamados de jornais digitais. Tudo bem? Página 43. Nós já estudamos lá no nosso módulo 8, no módulo anterior, nós já estudamos sobre a manchete e sobre a fotolegenda de uma notícia. E a notícia era aquela notícia do ovo gigante, do ovo de Páscoa gigante. Quem lembra daquela notícia? Então, lá naquela notícia, nós já aprendemos aqui, sobre a manchete, nós já vimos isso, estamos apenas relembrando. A manchete
que na verdade a manchete seria o título da minha notícia, de um jornal ou de uma revista. Esse título ele é escrito em letras grandes, tá? E ele também é um texto curto, que serve para quê? Para chamar a atenção de quem está lendo aquela notícia. E nós também já aprendemos sobre a foto-legenda. Nós também já vimos que a foto-legenda é uma frase explicativa que vem logo abaixo ali de uma foto, num jornal, numa revista, num livro, numa página da internet. Tudo isso nós já vimos, não é novidade para ninguém. Agora, na próxima página, na página 44, nós temos a reportagem completa, tá? Nós temos a notícia completa sobre o maior ovo de Páscoa que foi decorado do mundo e que ele ficava no Brasil. Acompanhem a leitura comigo. Para isso, peguem a marca-texto. Vocês vão perceber que na minha apresentação já tem ali algumas frases marcadas. Façam as marcações nas apostilas de vocês também. Elas serão muito importantes para a resolução dos exercícios. Preparados? Vamos lá? Página 44. Então, essa daqui é a notícia completa que fala sobre o maior ovo de Páscoa. Acompanhe comigo. A cidade de Pomerode, em Santa Catarina, recebeu mais uma atração em 2019. Um ovo da Páscoa gigante e colorido, considerado o maior do mundo, pelo Guinness World Records, o livro dos recordes. Então, podem grifar essa frase, né? Esse pedacinho aqui que está grifado no meu. Um ovo de Páscoa gigante e colorido, considerado o maior do mundo. Grifem, tá? Igual ao meu. Por que essa palavrinha atração aqui, ela está de cor amarela, de cor diferente? Porque, na verdade, ela está aqui embaixo no nosso glossário. O que é um glossário? Um glossário é uma parte que aparece embaixo dos textos com o significado de algumas palavras que talvez a gente não conheça. Então, neste caso, a palavra atração, ela quer dizer uma distração, um divertimento. Então, a cidade de Pomerode recebeu mais um divertimento em 2019, tá bom? Então, aqui a palavra atração, se eu não sei o que significa, eu consulto aqui embaixo o meu glossário. Vamos lá. Continuando aqui a notícia. A escultura, que é feita de aço, possui 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 5 andares. Foi necessário 1 mês e meio para o ovo ser construído e pintado. A artista responsável pela pintura foi Silvana Pujol, conhecida na cidade pelos ovos pintados. Então, nesta parte aqui da nossa notícia, eu tenho fatos importantes e eu grifei esses fatos importantes. Você grifa na sua apostila. Eu já descobri do que foi feita a nossa escultura, né? Aquele ovo gigante. Já descobri que ele foi feito de aço. E descobri também o nome da artista que fez aquela escultura. Então, marquem também aí na apostila de vocês. Próxima parte da nossa notícia. A construção foi organizada pela Associação Visite Pomerode, órgão de turismo da cidade, para divulgar a Osterfest, evento para comemorar a Páscoa, que recebe cerca de 200 mil visitantes durante as 5 semanas em que é realizado. O ovo será exibido até maio. Então, nesta parte da notícia, eu também tenho ali uma palavrinha turismo, tá? Que também tá pintadinho de amarelo. Se eu não sei o que significa turismo, eu venho aqui embaixo no meu glossário e eu descubro que turismo é um conjunto de serviços que visam ao entretenimento, diversão, tá bom? Entretenimento, diversão. E, eventualmente, há outras finalidades para atender turistas. Por exemplo, faz de conta que você foi fazer uma viagem
com a sua família para um outro estado do Brasil. Quando você está neste estado, que não é São Paulo, porque a gente mora em São Paulo, quando a gente viaja para um outro estado, nós viajamos a passeio, né? Uma viagem de férias, nós somos turistas, tá? Nós estamos ali aproveitando todos os serviços de diversão, de entretenimento, então nós somos turistas. Isso é um turismo, tá bom? Então, aqui também precisa grifar essa parte, porque ela é importante. Nós acabamos de descobrir por que da existência do ovo. Por que aquele ovo foi feito? Ah, ele foi feito para divulgar a Osterfest. O que é uma Osterfest? Nossa, que palavra difícil. O que é a Osterfest? É um evento para comemorar a Páscoa, que acontece aonde? Na cidade de Pomerode. E ao final da notícia, eu tenho aqui embaixo algumas informações que também são importantes. Onde essa notícia foi divulgada? Então, eu já vi que foi no jornal Joca Digital Cultura, que é um jornal que eu também já falei para vocês em outra aula, que é um jornal muito interessante. Ele é um jornal digital. Jornal digital é aquele jornal que a gente vê pelo computador, tá bom? Ou pelo celular, ou pelo tablet, enfim. A gente usa algum equipamento eletrônico. E essa notícia, ela foi publicada no dia 16 de abril de 2019. Esta parte aqui no finalzinho da notícia, ela chama créditos. Então, o que são os créditos da notícia? Os créditos de uma publicação? São as informações sobre o autor daquela notícia, se tiver autor, sobre o veículo de comunicação, onde, né? Quando eu falo veículo de comunicação, é onde esta notícia foi publicada, tá? O local de publicação, a data de publicação. Quando eu falo de publicações de internet, eu coloco aqui o link do site, tá vendo? Tudo isso aqui faz parte dos créditos da notícia, mas fiquem tranquilos, porque a gente vai ainda rever este assunto muitas vezes em outras aulas. Combinado? Então, vamos lá. Na página 45, isso. Na página 45, eu tenho aqui uma parte que é a parte de trocar ideias. Lembrando que a parte de trocar ideias, nós não precisamos registrar a nossa resposta. Nós podemos apenas trocar ideias com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com algum adulto que esteja acompanhando vocês. Então, número 1. Por qual meio de comunicação os seus familiares preferem receber notícias? Então, qual é o meio de comunicação? Por onde que seus familiares preferem receber as notícias? Eu vou falar de mim, tá? Aqui, eu prefiro receber as notícias através de sites, tá? De meios eletrônicos, notícias digitais, porque elas são mais fáceis e elas chegam muito mais rápido pra gente. Tá? E você? Qual é o meio de comunicação que você prefere para receber uma notícia? Pode pensar e conversar com um adulto aí do seu lado. Número 2. Você se interessa por qual tipo de notícia? Então, existem muitos tipos de notícia. Existem notícias sobre esportes, existem notícias sobre música, existem notícias sobre ciência, existem notícias sobre diversão. Qual é o tipo de notícia que você mais gosta, que você mais se interessa? Pensa e pode responder aí também para um adulto. Número 3. Como você obtém informações sobre o que lhe interessa? Quando você se interessa, por exemplo, por um show, eu vi na televisão que vai ter um show de uma banda musical que eu adoro. Como que você consegue mais informações sobre aquilo que está te interessando? Onde você busca essas informações? Pensa e pode trocar ideia aí com o adulto que está do seu lado. Feito isso, nós vamos para as atividades. Lembra que eu falei para vocês marcarem a apostila de vocês com a marca-texto? Então, voltem no texto que vocês marcaram, para que vocês possam facilmente responder às nossas próximas atividades, os nossos próximos exercícios.
vocês vão ver que vocês não terão dificuldade. Se você não grifou, dá uma pausa no vídeo, dá uma voltada ali na hora que eu estava lendo o vídeo e grifa na sua apostila, tá bom? Vamos lá. Exercício 1. Em qual local e data a notícia foi publicada? Então, lembra que eu falei? Eu vou voltar aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui embaixo no crédito, nos créditos, eu tenho o local onde essa notícia foi publicada e eu tenho também a data de publicação? Eu grifei, você grifou na sua? Se você grifou, vai ficar muito fácil de você responder as perguntas. Então, em que local e data a notícia foi publicada? Onde ela foi publicada? Quando ela foi publicada? Consultem lá no texto e coloquem a resposta. 2. Qual é o assunto da notícia? Assunto da notícia é aquilo que eu estou falando. Então, qual é o assunto da notícia? Sobre o que a notícia está falando? Sobre o quê? Neste caso, a notícia tem falado do quê? De um ovo pequenininho ou de um ovo grande? Ele era sem cor ou ele era colorido? Então, qual é o assunto da minha notícia? Pensem e respondam aqui o número 2. Número 3. Que material foi usado para a construção da escultura do ovo gigante? E aí, você grifou? Não? Volta lá e grifa. Que material foi usado? Tá lá no texto e tá grifado. Próxima pergunta, podemos? Número 4. Qual é o nome da artista responsável pela pintura do ovo gigante? Quem foi que fez aquela escultura? Tá lá no texto. Número 5. Com qual intenção a escultura de ovo gigante foi construída? Para que ela foi construída? Para divulgar o quê? É um nome bem difícil. Olha a dica. Hashtag fica a dica. Nome bem difícil que eu até me enrolei. Volta lá no texto. Pode procurar no texto e copiar aqui. O que nós estamos fazendo é uma atividade de interpretação de texto. O que é interpretar um texto? É você ler, conhecer o texto e entender o texto. Quando você entende, você chega aqui e escreve a resposta sobre o que você entendeu. Então, isso é interpretar um texto. É colocar ali no papel, registrar as suas respostas sobre o que você entendeu do texto. Tá bom? Podemos ir para a próxima? Página 46. 6. Você já tinha ouvido falar do Osterfest? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei conhecendo agora junto com vocês. E vocês? Já tinham ouvido falar? Se você já ouviu, você vai colocar sim. Se você não ouviu, você vai colocar não. E aí você completa a sua resposta. Então, de acordo com a notícia que você leu, o que significa Osterfest? O que significa isso? Tá lá também. Número 7. Releia o crédito da notícia em que você acabou de ler. Olha lá, o crédito da notícia. De novo, eu trouxe o crédito aqui, ó. Então, o crédito da notícia, aquela parte ali de baixo, que mostra pra gente as informações do autor, do local, da data de publicação, né? Então, vamos reler aqui o crédito. Nós temos aqui o nome do jornal, temos a data, né? Temos aqui um endereço de site, de internet, e quando que este site foi acessado. Existe diferença, ó, quando que a publicação foi feita. Então, essa notícia saiu em 16 de abril. Quando as pessoas foram usar essa notícia para montar a apostila, elas acessaram este site no dia 12 de julho. Mas a publicação foi do dia 16 de abril. Agora, você vai marcar um X no veículo de comunicação, então, onde esta notícia foi publicada. Vamos lá. Essa notícia foi numa revista impressa?
Você chegou, né? A gente chegou a pegar alguma revista aqui, folhear e achar essa reportagem, essa notícia? Acho que não, né? Foi num jornal impresso? Também acho que não. Lembrando que eu já falei que impresso é tudo que aquilo que a gente pega para folhear, né? Que nem livro. Livro, quando a gente pega, é um livro impresso. A gente está folheando, passando ali as folhas, lendo e passando as folhas. Quando a gente escolhe um livro para ler no celular, a gente fala, né? A gente fala que nós estamos lendo um livro digital, tá bom? E aí, essa notícia, ela foi feita, ela foi publicada, né, num jornal digital? Ou ela foi numa revista digital? Onde ela foi publicada aqui, ó? Num jornal digital ou numa revista digital? Fácil, né? Muito fácil. Então, por hoje era só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com as professoras através do Hangouts, por e-mail ou através do Google Sala de Aula. Façam os exercícios com bastante atenção, bastante capricho, porque depois nós vamos mandar todas essas respostas para vocês fazerem aí a autocorreção. Por hoje era só. Um beijo. Tchau, tchau.